12 fatos sobre Joanita, a misteriosa múmia do gelo. Este antigo sacrifício de criança encontrado perfeitamente preservado no gelo é fascinante. Parte do fascínio mórbido das múmias está em sua fisicalidade surreal e fora do tempo. Múmias de todo o mundo ofereceram às pessoas um vislumbre do passado literal e tangível, dando vida à história de uma maneira que nenhuma crônica escrita pode. E quando se trata de fazer a vida antiga parecer real, poucas relíquias humanas podem igualar o impacto da múmia joanita, também conhecida como a Donzela do Gelo Inca. Em 1995, o antropólogo de renome internacional Johan Rinaldi, junto com seu companheiro de escalada Miguel Zarate, descobriu a múmia de gelo joanita nos Andes. Incrivelmente bem preservado, até mesmo seus órgãos e o conteúdo de seu estômago estavam intactos. Joanita imediatamente cativou os pesquisadores. Acredita-se que ela tenha sido uma criança inca, sacrificada para apaziguar os deuses por volta do ano 1450. Ela era uma múmia muito antes de ser encontrada. No entanto, se não fosse pela erupção vulcânica que efetivamente desalojou seu local de descanso, ela poderia nunca ter sido descoberta. Hoje, Joanita foi realocada de seu túmulo gelado. Ela está em exibição no Museu de Santuários Andinos, em Arequipa, Peru, onde parece receber visitantes de todo o mundo. Ela era uma adolescente saudável quando foi colocada para descansar. A excelente condição dos restos mortais de Joanita e os artefatos enterrados com ela revelam detalhes fascinantes sobre sua vida. Testes indicam que ela provavelmente passou entre 1440 e 1450, e em qualquer ponto entre as idades de 12 e 15 anos. Outros estudos sugerem que ela estava em excelente saúde, com uma dieta boa e equilibrada, embora ela tenha jejuado por um dia anterior ao seu sacrifício. Até as roupas de Joanita estavam bem conservadas. A túnica vermelha que ela usava, assim como sua pele de lhama e sapatos de lã de alpaca, indicam que ela provavelmente veio da nobreza e que pode ter vivido na cidade de Cusco. Ela sofreu de trauma de força contundente. O relatório oficial da autópsia de Joanita determinou que ela faleceu devido a um golpe na cabeça, e os examinadores documentaram a lesão crânio-cerebral maciça, que destruiu e espedaçou não apenas as partes superior e frontal de seu crânio, mas também seus ossos faciais. De acordo com o The Journal of Contemporary Anthropology, o imperador Inca também sacrificava vítimas através de outros métodos habituais, incluindo enterrar a vítima viva após ser ritualmente embriagada. Ela provavelmente estava bêbada e drogada antes de seu sacrifício. Segundo os historiadores, os incas muitas vezes tentavam aliviar o trauma do sacrifício eminente em um rito conhecido como capacocha. Como explica a especialista, as crianças costumavam receber chicha, uma bebida alcoólica potente destilada de milho, para garantir que os sacrifícios estivessem totalmente intoxicados. Às vezes, eles também recebiam a folha da coca, a planta usada para fazer a cocaína, para mastigar, e estudos indicaram que Joanita provavelmente foi sedada de maneiras semelhantes antes do ritual. Ela foi encontrada segurando seu cordão umbilical. Joanita foi encontrada segurando seu cordão umbilical, o que revelou mais sobre sua genealogia. Quando os antropólogos descobriram Joanita, eles a encontraram segurando o que se acredita ser o próprio cordão umbilical. Especialistas propõem que o cordão provavelmente foi guardado especificamente para a ocasião de seu sacrifício. As células-tronco nele contidas revelaram uma riqueza de informações sobre sua genealogia. Através da extensa análise do cordão, os pesquisadores estabeleceram, via genoma, que ela provavelmente veio de um grupo muito raro de povos nativos.
Ela provavelmente foi escolhida para o sacrifício antes do nascimento. De acordo com alguns especialistas, muitos sacrifícios de crianças incas foram selecionados no nascimento. De acordo com a condecorada escritora de viagens Marjen Goldsmith, a criança mais saudável, mais forte e mais atraente era geralmente escolhida pela honra do abate. Os candidatos que vinham da nobreza, como Joanita provavelmente fez, tinham precedência especial sobre os membros da classe trabalhadora. Isso pode explicar porque o cordão umbilical de Joanita foi preservado junto ao seu corpo. Sugere um destino que já estava irrevogavelmente estabelecido. Por que Joanita foi sacrificada permanece um mistério. Os estudiosos acreditam que seu tipo de fim ritualístico foi feito para apaziguar os deuses da montanha, garantindo assim chuva, boas colheitas e proteção. Mas a necessidade de sacrifício também poderia ser desencadeada por outros grandes eventos, como desastres naturais ou falecimento inesperado de líderes proeminentes, que eram vistos como indícios de desagrado aos deuses. Os exploradores que encontraram Joanita quase desistiram. O explorador Johann Reinhard e sua tripulação estavam em uma expedição à Cordilheira dos Andes para tentar encontrar qualquer tipo de artefato inca nas montanhas. Ele originalmente visitou os Andes na década de 1980 e prometeu fazer mais pesquisas sobre a cultura inca. Em 1995, ele trouxe sua equipe para o Monte Ampato para continuar sua exploração. Eles procuraram por uma semana e quase desistiram antes que Reinhard decidiu, no último minuto, escalar o cume do Lulaiaico. Ele viu alguma sujeira que parecia sujeira de enchimento ou sujeira que as pessoas tinham pisado habitualmente. Ele a seguiu e de lá encontrou um tipo raro de concha do mar que tinha uma lhama esculpida nela. Então ele soube que havia encontrado um local importante. E não muito longe dali, Joanita estava esperando. Ela só foi encontrada por causa de uma erupção vulcânica. Joanita poderia ter permanecido no topo do Monte Ampato, nos Andes peruanos, indefinidamente. Não fosse por uma erupção vulcânica próxima que fez com que a calota de neve do pico derretesse, desalojando assim seu local de sepultamento e fazendo-a cair a montanha abaixo. Em 1995, o antropólogo Johann Reinhard e seu assistente Miguel Zarate descobriram o pacote contendo os restos mortais de Joanita. Junto com seu cadáver incrivelmente preservado, eles encontraram cerâmica e esculturas em miniaturas de lhamas, que provavelmente seriam presentes para os deuses que se supunham que ela conheceria na vida após a morte. Sua unidade de exibição é uma obra de arte em si. Em 1996, Joanita foi transferida para Washington, D.C., onde permaneceu extremamente preservada. Isso se deve parcialmente a uma exibição de conservação especialmente climatizada. Por que isso é necessário? Joanita e outras múmias de clima frio como ela são tão bem preservadas por causa do frio. Essas múmias precisam de uma combinação de baixas temperaturas e ar seco e rarefeito, algo que os museus normalmente não têm. Restos bem preservados precisam de câmaras de alta tecnologia que imitam o ar frio da montanha para que não comecem a se decompor. Ela inspirou uma mania de múmia. A descoberta de Joanita despertou uma nova onda de interesses pelas múmias e suas escavações. Em alguns casos, a tendência foi adotada por aqueles que tentaram saquear vários sítios arqueológicos. De acordo com o Fundo Nacional para a Humanidade, ansiosos por estátuas de ouro e prata para vender no mercado negro, os saqueadores representam uma ameaça constante aos sítios arqueológicos de alta altitude, que são difíceis de proteger. Alguns até usam dinamites para explodir o gelo, desintegrando qualquer múmia no processo.
pode haver centenas de crianças sacrificadas. O sacrifício de Joanita estava longe de ser um incidente isolado. Pelo contrário, os historiadores teorizam que provavelmente havia um número extraordinário de oferendas humanas ritualísticas. De acordo com a Nova, pode haver centenas de crianças incas sacrificadas há quase 500 anos, que permanecem sepultadas em sepulturas de gelo no topo dos picos mais altos do hemisfério ocidental. O explorador que a encontrou também tem uma vida interessante. Reinhard é um explorador residente. Sua maior fama foi encontrar Joanita e as outras múmias congeladas dos Incas. Crescendo, ele tinha um fascínio pela exploração e estudos arqueológicos na faculdade. Ele participou de expedições no Himalaia, sul da Ásia, Ilhas Maldivas e várias partes da Europa. Suas especialidades são arqueologia de alta altitude e terras ocultas. Em um artigo de 1996, Reinhard, referindo-se a Shangri-La e às terras secretas do Tibete, disse ao Washington Post: "Achávamos que eram míticos, mas descobrimos que eram reais, em certo sentido." Além do cemitério de Joanita, Reinhard descobriu vários outros locais de rituais nas montanhas incas. Reinhard encontrou mais de 14 sacrifícios de montanha em suas viagens pela Cordilheira dos Andes. Depois de descobrir Joanita, Reinhard e sua equipe continuaram a procurar outras múmias na Cordilheira dos Andes. Entre 1996 e 1999, eles conseguiram desenterrar mais de 14 crianças sacrificadas, as múmias mais bem preservadas do mundo. Ao redor deles, havia um esconderijo de valiosos artefatos incas, o que indica que as suas crianças foram sacrificadas de maneira semelhante a Joanita. A diferença, no entanto, é que as crianças provavelmente ficaram extremamente congeladas antes de seus rituais terminarem. Isso significa que a natureza essencialmente congelou as crianças, em oposição à intervenção humana para preservar os restos mortais. Seus órgãos estavam em forma impecável por causa dos elementos, e os pesquisadores puderam até distinguir suas características individuais. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos da múmia de gelo Joanita? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!